Olá, amigos, domingo, dia 7 de julho, estamos aqui mais uma vez, né? Agora, hashtag 1014, o que é isso? Você chegou agora, não sabe? 1014 dias consecutivos transmitindo a leitura do guia do estudo da palavra de você com um único intuito: levar você mais perto de Cristo. E como nós fazemos para ficar mais perto de Cristo? Nos curvando aos seus pés, a ponto de sermos seus servos. Mas ele diz na sua palavra: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo. Mas nós temos que começar nos rendendo a ele para sermos chamados de amigos, para nos tornarmos filhos. Então nos tornamos irmãos de Jesus. E isso é bênção demais quando nós entendemos, amados. O título do trimestre que nós estamos discorrendo agora é o Evangelho de Marcos. E o título de hoje: Siga-me. Leitura aí de Marcos, capítulo 1, verso 16 ao verso 20. Lembrando que estamos aí na lição número 2. Então, leitura de Marcos, capítulo 1, do 16 ao verso 20. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos? E qual foi a reação deles? Bom, Simão, né, que depois se torna Pedro, Simão Pedro, André, Tiago e João. E qual foi a reação deles? Eles largaram tudo o que faziam para seguir, né, Jesus. Largaram as redes, eram pescadores, né, amados? E você? Qual é a rede que tem te enredado? Quais são as redes que você precisa largar para servir Jesus, para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo o que você vai fazer, seja numa viagem, seja num passeio, seja para ir num supermercado, seja no seu trabalho, seja na escola, sempre colocamos Deus em primeiro lugar. Senhor, nós estamos saindo, pedimos, Pai, que dê ordem aos teus anjos em nosso favor, porque a tua palavra nos orienta a isso, nos guardando, nos cuidando, nos protegendo, e tudo que nós viemos fazer, Senhor, seja para honra e glória do teu santo nome, que nós possamos nesse dia alegrar o teu coração, porque a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estamos fracos, precisando de uma ajuda, de um auxílio, e nós temos deixado o coração de Deus alegre, nós somos fortificados neles. Deus estende a sua mão. Lembra de Pedro, quando andou sobre as águas e por um instante vacilou e começou a afundar? O que ele fez? Ele estendeu as suas mãos e o mestre logo prontamente tocou as suas mãos, pegou nas suas mãos e o ajudou a sair daquele lugar de medo. Marcos 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos capítulo 1, verso 17 apresenta suas palavras a dois pescadores, Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André. Os dois estavam parados no mar, na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior na vida deles, que era na obra de pescar pessoas, né? A Bíblia diz: sejam pescadores de homens, né? Então, pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, versos 19 e verso 20, Tiago e João estavam em um barco com o pai e os empregados consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. Nesse processo, o mestre precisava consertar não as redes, mas o coração deles. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, descreve a respeito disso. Possivelmente houvesse diferença entre os dois grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles ao discipulado. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-los, isto é, para que se tornassem seus discípulos. Jesus indica que responderam ao seu chamado. Ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente, pescadores de homens. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes a respeito do quadro. Leia lá João capítulo 1, verso 29 ao verso 42. Mas não deixe de ler. É importante que você faça essa leitura para você aumentar a sua intimidade e entendimento da palavra de Deus. Aparentemente, os dois irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi brincadeira, uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. No meio de todos esses versículos citados aqui, temos a passagem onde que Pedro pescou a noite inteira, né? Pescou a noite inteira e não pegou nada, e Jesus disse para que eles fossem lançar-se a rede à direita do barco. E então, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E o que aconteceu? Pegaram tanto peixe, Pedro pegou tanto peixe, a ponto das redes começaram a se romper. E o que ele fez? Assobiou para os seus amigos dos outros barcos e disse: venham, eu preciso de ajuda, eu estou com tanto peixe aqui que o meu barco está começando a afundar. E isso traz um alerta para nós. Que não é quando nós estamos precisando, quando nós estamos mal, que nós precisamos de ajuda. Quando nós estamos mal, nós precisamos de misericórdia. Mas nós precisamos de ajuda quando nós estamos bem. Porque se nós não nos atentarmos, quando nós começamos a ficar bem, nós começamos a afundar. Porque nós começamos a nos distanciar de Deus, distanciar da sua palavra, e o nosso barco começa a ir à deriva. Então nós precisamos ficar atentos. Quando nós estamos mal, nós precisamos de misericórdia. Quando nós estamos bem, é que nós precisamos de ajuda. Dividir os peixes. Amém, amados? Veja só. Deus primeiro, eu escrevi aqui para mim não esquecer. Deus primeiro diz: vinde a mim, né? Vinde e vede. Depois Jesus diz assim, vinde após mim. Ele está dizendo: aprendam comigo. E depois Deus diz: vão e façam discípulos. Agora vão e façam o que eu faço. Então temos aí pelo menos 3 chamados de Jesus, né? Vinde a mim, vinde após mim, e agora que eu já discipulei vocês, vão e façam discípulos. Em que estágio da vida você está? Você ainda está no estágio em que o Espírito Santo está batendo a sua porta para que venha até Jesus? Ou já está no estágio sendo discipulado, venha após mim? Ou já está no estágio então de ter sido discipulado e agora já está fazendo discípulo? Em qualquer estágio que você esteja, amado, você precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Vinde a mim, vinde após mim, vão e façam discípulos. O que você foi chamado a abandonar para seguir Jesus? Pense nas implicações da sua resposta, especialmente se você não conseguir pensar em nada. Amados, eu fui chamado a seguir Jesus. Primeiro eu preciso abandonar todo o meu velho homem, né? Nós temos um comércio, abríamos a loja no sábado, né? E como eu sempre digo, e é uma questão de testemunho, um dos sábados do mês, geralmente tem 4 sábados, às vezes 5, dependendo se tem 5 semanas no mês, vendia mais do que uma semana inteira. Então eu precisei deixar a minha segurança no comércio e passar a ter a minha segurança em Cristo, que me dá todo o sustento. Amém, amados? Louvado seja Deus. Eu disse para você ontem na introdução que a lição está saborosíssima. Precisamos aproveitar, né? Precisamos aí digerir o chamado de Jesus e entendermos e nos olharmos para ver em que estágio nós estamos. Se ainda estamos aí apenas no estágio de Jesus estar nos chamando, se nós já aceitamos o seu chamado, se nós estamos presos viemos para a igreja e somos um crente de banco agora, ou se já estamos participando aí do fazer discípulo. Oxalá que você já esteja aí, independente da posição que você esteja, que você já tenha ouvido pelo menos o chamado de Jesus e que passe a aceitá-lo e ser conduzido por ele a ponto de levar a palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado que estás no céu, te dou graça pela tua palavra, pelo teu cuidado, pela oportunidade de transmitir a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por nos chamar todos os dias, nos instruir, Senhor, e nos enviar.
Que a tua graça e a tua misericórdia possa recair sobre todos que estão ouvindo, Senhor, e que possam ter a compreensão do que tu tens para cada um. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos e lembre-se, curtam, compartilhem nosso canal, dê o seu like, né? Porque cada vez que você curte ali, o YouTube sinaliza isso e mais pessoas chega ao alcance de mais pessoas.